Então, continuando a partir da quarta questão, a gente tem aqui, como você faria para calcular? Então, aqui eu vou dar um exemplo da quarta questão com outro valor. Vou colocar aqui raiz de 9 elevado ao quadrado. Raiz de 9 ao quadrado ficaria 9 ao quadrado, 81. Raiz de 81, 9. Então, seria isso aqui, é isso que você vai fazer com esse tipo de raiz. Qualquer raiz quadrada elevado ao quadrado, se a gente observar, ó, dá o próprio valor, nem precisa fazer cálculo. Vou dar outro exemplo. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Isso é uma propriedade das potenciações que vocês vão ver no próximo ano, quando estudar radiciação de forma mais abrangente. Então, se o número está ao quadrado dentro da raiz quadrada, então o resultado é o próprio número. Então, aqui, ó, só comprovando. 3 ao quadrado é 9, raiz de 9, 3, ó. 3 é a resposta, certo? Então, outra situação que eu vou colocar para vocês é esse aqui, raiz de raiz. Então, esse radical pode aparecer várias vezes um dentro do outro. Como é que eu faço para resolver? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, raiz da raiz de 625. Então, eu tenho que começar a resolver a raiz que está dentro, a menor. Então, resolvendo essa raiz. Raiz quadrada de 625 é 25, porque 25 vezes 25 dá 625. Raiz quadrada de 25, 5. Então, é isso que você vai fazer aqui com o 16. Resolver a raiz de 16 e depois o resultado da raiz. Então, a gente chama raiz da raiz, tá? A quinta questão, ler as afirmações e corrigir. Eu vou dar uns exemplos rápidos para vocês poderem entender. Então, aqui diz assim, ó. A raiz quadrada de qualquer número racional é um número racional? Então, pense aí em um número racional qualquer. Então, aqui é 100. É um número racional. O que é um número racional? Qualquer número que pode ser representado na forma de fração. Então, 100 pode ser representado na forma de fração, que seria 100 sobre 1. A raiz dele também é um número racional. Então, aqui a gente vai lá, 100, raiz quadrada é 10, 1, raiz quadrada é 1, 100 dividido, 10 dividido por 1, 10. Ok. Se a gente fizer isso com qualquer outro número racional, 8, será que tem dois números iguais que multiplicados vai dar 8? Então, aqui é para vocês refletirem, para poder tirar as conclusões aqui, para resolver essa questão número 4, tá? Na letra B diz assim, a raiz quadrada de um número negativo é sempre um número negativo. Então, a gente viu isso, raiz quadrada de um número negativo. Será que tem como resolver isso daqui no conjunto dos números reais? Então, que a gente possa observar, porque é a diferença se o sinal está dentro ou se o sinal está fora, tá? Eu mostrei nos exemplos anteriores como resolver isso, então vocês têm que pensar para tirar essa conclusão e poder corrigir o que tiver errado, tá? A sexta questão fala o seguinte, responda as questões e justifique dando um exemplo. Então, nessa sexta questão diz assim, a medida de um quadrado, a medida do lado de um quadrado é um número irracional. Então, vamos pensar aqui em um quadrado e colocar aqui um número irracional do lado, como por exemplo, raiz de 2, raiz de 2. Se é quadrado, as duas medidas são iguais. Qual deve ser a medida para que essa área seja um número natural? Eu vou fazer aqui outro quadrado e agora eu vou colocar o valor correspondente à raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é 1,4142, é um número irracional. Então, 1,4142, 1,4142 é infinito, tá? Então, se eu fizer a área e multiplicar aqui, ele vezes ele, tá? Para achar a área, que é essa região interna, das duas formas, ele na forma de radical e ele na forma de decimal, será que os dois vão dar número inteiros? Então, eu vou fazer um exemplo aqui com esse para vocês verem. Então, aqui, se eu fizer raiz de 2 vezes raiz de 2, eu tenho raiz de 4. 2 vezes 2, 4. Raiz de 4 é 2. Ok, deu um número inteiro, deu um número natural. Agora, se eu for multiplicar esse número vezes esse, com essa quantidade de casos decimais, e ele ainda é um número infinito com vírgula, será que ele vai dar um número sem vírgula? Então, para vocês pensarem, tá? Para resolver. A letra B diz, ó, a área de um quadrado é um número natural. Então, vamos pensar aqui em um quadrado. E a área dele já está dizendo que a área é um número natural. Vamos pensar no 7, tá? A área é 7. A medida do lado desse quadrado é um número irracional? Então, para eu achar o valor do lado, eu tenho que achar a raiz de 7.
Será que essa raiz de 7, será que existe dois números iguais que multiplicados dá 7? Então, para vocês calcularem e pensarem, tá? Então, aqui fala medida do quadrado do número natural que não seja quadrado perfeito. Quais são os quadrados perfeitos? 1, 4, 9, 25, tá? 16, tem outros. Então, tirando esses números, outros números naturais que não sejam quadrados perfeitos, se eu for achar a medida do lado, será que aqui também vai ser um número irracional? Vai ser um número racional que tá pedindo, tá? Para refletir. Sétima questão. Então, com a calculadora, é possível verificar se algumas sentenças são verdadeiras para certos valores. Então, vocês vão trabalhar com calculadora. Veja o símbolozinho aqui da calculadora. Podemos experimentar alguns valores não negativos para A e para B, nessa sequência da sentença. Então, aqui eu tenho a sentença A mais B é igual a A, raiz de A, mais raiz de B. A gente vai testar isso para o A valendo 16 e para o B valendo 0. Vamos substituir aqui para ver se vai dar certo os dois valores. Então, aqui eu vou abrir a raiz, vou colocar aqui 16 mais 0, e aqui raiz de 16 mais raiz de 0, para verificar se os dois resultados são iguais. Então, calculando aqui, 16 mais 0 é 16, raiz de 16 é 4, raiz de 0 é 0. Raiz de 16 é 4, e 4 mais 0 é 4, ó. 4 igual a 4, deu verdadeiro para essa situação, tá? Vamos ver com outro exemplo, com outros números, tá? Para ver se sempre vai dar certo. Eu vou trocar agora o A por 2 e vou trocar o B por 3. E vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui 2 mais 3 junto e raiz de 2 mais raiz de 3, os números separados. 2 mais 3 é 5, raiz de 2, 1,4243, tá? E raiz de 3, 1,73. Então, observe isso aqui. Vocês acham que esse valor vai dar igual a essa soma? Raiz de 5 é 2,23. E somando esses dois dá 3,14 aproximadamente. Veja que deu diferente, ó. Então, aqui é falso. Não deu igual isso aqui. Então, isso aqui é diferente um do outro. Então, nem sempre isso aqui é válido, tá certo? Na verdade, a maioria das vezes vai dar errado do que certo. Então, vocês vão fazer isso usando a calculadora para poder resolver as questões. E aqui tá pedindo, ó, para fazer isso com mais, que foi o exemplo que eu dei, e com menos. Então, aqui A menos B junto e raiz de A menos raiz de B separados. E você vai testar com esses valores que foi pedido. Aí depois você vai responder a pergunta: pode-se afirmar que a sentença é válida para quaisquer A e B não negativos? Justifique. Então, vocês vão observar isso utilizando a calculadora e testando alguns números e depois tirar a conclusão, tá certo? Então, essa atividade tem que ficar registrada no livro ou no caderno e posteriormente eu vou verificar se todas as questões estão feitas, tá bom? Então, não deixem de fazer as atividades nem acumulem atividades. A cada aula de matemática, essas atividades serão propostas e posteriormente serão corrigidas, tá? Então, bons estudos.